Seguinte, fica comigo aqui da agora até o final, mas além de ficar comigo aqui, também chama as suas amigas para assistir essa live com você, tá? Se você vai assistir no gravado, depois encaminha essa live para uma amiga que vai precisar saber também qual é esse comportamento que tá tendo, né? Que tá tendo, como diz o outro, né? Para não fazer mais isso, para poder conseguir emagrecer, porque esse comportamento tá travando o seu emagrecimento, tá bom? Maravilhosa. Tá, Didi, mas qual que é, então, pelo amor de Deus, esse comportamento que eu tô tendo, que eu tô fazendo, né? Que eu não percebo e que tá me prejudicando. O que é isso? O que é que eu tô fazendo que se eu continuar fazendo, eu não vou mais emagrecer? Maravilhosa? O comportamento é você comer, mesmo que em pequenas quantidades, tá? Algum tipo de alimento durante o intervalo das suas refeições, ou seja, entre as refeições. É o famoso beliscar, que a gente chama, né? Vou já falar sem enrolação, tá? Olha, beliscar entre as refeições está tão fixado no dia a dia de vocês que vocês fazem e nem percebem, tá? Quer ver alguns exemplos disso que talvez você nem se dê conta, mas você faz, é automático, tá ali, ó, dentro da sua mente que você nem percebe, é igual escovar o dente, tá? Por exemplo, quem às vezes aqui tá no trabalho, né, e acabou de tomar um café, ou às vezes acabou de almoçar e vem um colega de trabalho e oferece ali uma bala, ou deixa uma bala ali na sua mesa, fala, aqui pra você, pra adoçar a sua tarde. Ó, toma aqui um chocolate. Ou, ó, toma aqui uma frutinha, tal. E aí deixa lá na sua mesa, você aceita e come. Quem já fez isso? Quem já passou por isso? E fez isso de maneira tão automática que nem percebeu, tá? Isso é um dos exemplos. Segundo exemplo, você em casa acabou de almoçar ou jantar, ou fez aquele café da manhã, né? Acordou com fome de verdade, foi lá e tomou seu café da manhã. E aí você lembra que tem uma frutinha na geladeira, uma frutinha na fruteira, ou um doce, um pão com uma rosca de coco, uma língua de sogra, uma vanderleia, como dizem por aí, né? Dando sopa ali, e aí você vai lá, e mesmo já tendo comido, já estando satisfeita, você vai lá e come esse alimento, né? Será que você já fez isso alguma vez na sua vida? Se você fez, você está beliscando entre as refeições, tá? Outro exemplo, quando você vai preparar as suas refeições, vai fazer o almoço, vai fazer a janta, enfim, não importa, né? Quando você vai preparar os alimentos, como que você faz? Como você se comporta? À medida que você vai fazendo, que você tem que, por exemplo, experimentar o alimento, né? Você come, você pega, por exemplo, quero saber se tem sal na carne. Aí você vai lá e pega o caldinho da carne e experimenta para saber se tem sal suficiente ou não. Ou você já vai lá e pega um pedaço de carne e come. Ou não é o sal, quero saber se tá cozida. Ao invés de você pegar o garfo e tentar espetar a carne, né, e desfiar ela de maneira que seja mais fácil, ao invés de fazer isso, você come, você pega um pedaço de carne e mastiga, come, engole, para saber se a carne tá cozida ou não. E a salada? Quando você tá lá lavando a salada e pré-preparando a salada, você come umas folhinhas de alface, uns pedacinhos de tomate ou pepino? E o arroz? Quando você tá cozinhando arroz, que você acha que já tá bom, e aí você vai experimentar, você pega um pouquinho, uns 2, 3 grãozinhos de arroz, ou você enfia a colher lá no arroz e experimenta, e come? Porque se você enfia a colher lá no arroz e come, você também está beliscando entre as refeições, tá bom? E nem tá percebendo. Olha, essas coisas, elas são tão comuns e elas estão tão fixadas no dia a dia de vocês que vocês não percebem, entendeu? E eu quero saber agora quem aqui já teve esse comportamento de experimentar, na verdade, de comer, assim, experimenta tanto durante as refeições, né? Durante o preparo das refeições, que quando acaba de fazer a comida já não tá mais com fome. Quem já passou por isso aqui? Eu era assim, maravilhosas.
Eu fazia isso. Eu passava o tempo todo beliscando. Quando eu ia preparar os alimentos era assim. Entre as refeições, quando eu estava no trabalho, era assim. E às vezes eu tinha acabado de tomar o café da manhã ou de almoçar, mas eu falava, vou comer essa frutinha aqui porque vai demorar para chegar o almoço. E às vezes eu tinha acabado de comer, eu não estava com fome. Eu não estava sentindo fome, o meu estômago não estava me dando sinais de que eu estava com fome, eu não estava ouvindo roncos, nem aquela dor, né, que a gente sente no estômago, entendeu? E eu ia lá e fazia o quê? Eu comia. Eu jogava para dentro do meu corpo comida, né, alimentos sem ter necessidade, né? Sem ser para nutrir o meu corpo. E aí, o que resultou tudo isso, né? O que resultou essas beliscadas entre as refeições, esse comer em excesso entre as refeições, em todo o peso que eu estava totalmente infeliz de ter ganhado, né? Mas na hora ali eu não pensava. Eu só fazia, porque tava no automático da minha vida, né? Tava ali fixado na minha mente, tá? Mas ó, calma, maravilhosas. Partindo do princípio de que eu só devo comer, só devo me alimentar se eu estiver com fome de verdade, né? Aquela fome que vem depois de 4, 5 horas que eu me alimentei numa principal refeição, né? Num almoço ou no jantar, ou talvez num café da manhã reforçado, né? Ou se o meu estômago está me mandando sinais, então ele está fazendo barulho, está roncando, ou parece que está doendo, né? Se eu já bebi água, né? E mesmo assim eu continuo com fome, né? Então, se eu me alimento somente nesses momentos, ou se eu sei que devo me alimentar somente nessas situações, porque é quando de fato o meu corpo está precisando de nutrientes, né? Então, por que eu aceito esses lanchinhos que trazem para mim? Ou eu mesma vou procurar esses alimentos, né? Entre as refeições principais. Porque eu como a bala que o meu colega de trabalho me traz entre as minhas refeições. Por que será que isso acontece? Né? Ou por que entre o preparo ali, durante o preparo dos meus alimentos, eu vou experimentando cada um dos preparos e quando eu acabo de fazer o almoço ou o jantar, eu já tô cheia. Mas mesmo assim eu vou lá e janto. Por que será que eu faço isso? Mesmo sabendo que eu vou jantar daqui a pouco, eu vou lá e como mesmo assim. Gente, esse comportamento, ele é motivado principalmente pela vontade de comer, tá? O que é a vontade de comer? É comer quando a gente está motivado por um dos nossos sentidos. Então, ou a gente sentiu o cheiro de algum alimento sendo preparado, quando a gente está cozinhando, por exemplo, ou a gente viu aquele alimento, ele está disponível, por exemplo, a bala que você ganhou, ou um pedaço de chocolate, ou um chocolate inteiro, ou um salgadinho, ou qualquer coisa que você tenha visto. Ou você ouviu alguém falando, olha, o bolo tá pronto, né? E aí já desperta em você aquela vontade de comer, porque você sabe que aquele alimento está disponível, né? Então, a vontade de comer te faz comer nesses momentos em que você não está com fome ou que já está satisfeita, mas ainda assim come, né? Claro que tem aí também um pouco de fome emocional, mas não é disso que a gente está falando agora. A gente está falando de comer motivado pela vontade, né? Aquilo que é provocado por algo externo, né? Ver algum alimento, sentir o cheiro de algum alimento, ouvir alguém dizendo que o alimento está disponível, né? Enfim, tá bom? E só que essas beliscadinhas entre as refeições, tá? Que parecem inofensivas, porque afinal de contas é tão pouquinho, né? Elas estão prejudicando sim o seu emagrecimento. Porque pensa, toda vez que você se alimenta quando não está com fome, você está jogando para dentro do seu corpo alimentos e nutrientes, ou não, né? Porque nem sempre os alimentos são nutritivos, que vão ficar ali estocados para serem queimados depois. Você está jogando alimento em excesso para dentro do seu corpo. Você não precisa daqueles alimentos. Então você está estocando, seu corpo começa a estocar e é aí que você começa a ganhar a gordura, o peso, tá bom? Então, mesmo que seja só uma bala ou só uma frutinha, que é sim saudável, entendeu? Mas que em excesso também vai ser prejudicial para o seu emagrecimento, né? Vai aumentar aí a quantidade de peso que você vai ganhar, entendeu? Vai te fazer mal,
entendeu? Então, tudo que for em excesso, maravilhosas, tudo que for em excesso não deve ser comido, né? Se você não está com fome de verdade, se não é hora da sua refeição, hora que eu digo não é o momento em que o seu estômago está te mandando sinais de fome, você não deve comer, mesmo que seja só um pedacinho, mesmo que seja só uma bala, mesmo que seja só um pãozinho de queijo, porque de frutinha em frutinha, de balinha em balinha, de pãozinho de queijo em pãozinho de queijo, é que você vai ganhando peso. Você vai se alimentando em excesso e você vai se ganhando cada vez mais peso. E vai ficando cada vez mais difícil, né, de perder esse peso. Porque pensa, não é só isso. Se você juntar todas as beliscadas que você dá durante o dia, mais as principais refeições, imagina a quantidade de calorias que você está consumindo. Então, não é só aquilo, só aquele pouquinho, só uma bala, ou só um pedacinho de chocolate, ou só metade de um pãozinho de queijo. Não! Porque se juntar tudo ao longo do dia, você consumiu muito nutriente, ou comida, ou enfim, alimentos açucarados e gordurosos em excesso durante o dia todo. Então, assim, lembra sempre, tá? Nós só devemos nos alimentar quando nós sentimos fome de verdade, tá? E se nós estamos nutridas, nós não devemos comer mais. E aí você vai falar, Didi, tá bom, mas então quer dizer que eu não posso mais comer fruta? Eu queria comer fruta depois do almoço, eu não vou poder comer fruta mais? Fruta não é saudável? Meu Deus, como assim, Didi? Você tá maluca? Fruta não é saudável agora? Maravilhosa? Você pode comer fruta. Fruta é saudável, tá? Só que se você já almoçou ou se você jantou e se você está satisfeita, não tem por que você consumir uma fruta depois dessas refeições. Mas eu quero muito comer um morango ou uma melancia ou uma laranja, uma banana. Então, sabe o que você faz? Troca, né? Diminui a quantidade de alimento que você vai comer e aí você vai lá e come a fruta que você quer, a fruta que você deseja. Porque aí você não vai estar comendo em excesso, você vai estar fazendo uma substituição, tá bom? Vai comer talvez a mesma quantidade em calorias, né? Vai ter talvez a mesma quantidade de nutrientes, né? Ou talvez nutrientes diferentes, mas ainda assim que vão te nutrir, que são saudáveis, mas não em excesso, tá bom? Então troque, né, as quantidades de alimento. Então, se eu quero comer... Isso é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês resolverem esse problema de beliscar entre as refeições. Então, se eu quero comer uma fruta, se eu faço questão de comer uma fruta, se é no café da manhã, por exemplo, e eu como ovo, eu como 2 ovos todo dia de manhã, né? Ao invés de eu comer 2 ovos todo dia de manhã, eu como um ovo e aí a fruta que eu quero. Eu quero comer mamão. Beleza, então um ovinho lá mexido ou um ovinho cozido, do jeito que eu gostar mais. E o mamão, e a banana, ou a maçã, enfim, não importa a fruta que você queira comer, mas coma, né, em pequenas quantidades. Coma o ovo que você está acostumado a comer todo dia, um ovo, se você está acostumado a 2 ovos, e aí você vai lá, né, e também come a fruta que você gosta. Tá bom? Então faça pequenas trocas, assim você não vai estar se nutrindo em excesso. Lembra, tudo que é consumido em excesso, né, mesmo que seja saudável, contribui para o seu aumento de peso. A segunda dica, né, é para você que enquanto prepara os alimentos, vai beliscando, né? Vai provando. Então, para você que prepara as refeições e que vai beliscando tudo que está preparando, experimenta um pedaço de carne. Daqui a pouco experimenta uma colher de feijão. E daqui a pouco experimenta uma colher de arroz. E se vai fazer uma batata cozida ou uma mandioca, já está experimentando mais um pedaço. Então, para você que tem esse hábito, né? Que não tinha percebido isso ainda, mas que percebeu agora, tá? Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: prepare as suas refeições quando você não estiver de barriga vazia, quando você não estiver com fome, né? Com fome de verdade, tá? Por isso que é muito importante vocês se planejarem para fazer as refeições de vocês, para preparar as refeições de vocês. Planejamento ajuda em tudo, inclusive nisso. Porque se você tiver com fome na hora de preparar as suas refeições, você vai juntar dois problemas, né? A fome de verdade,
né? Porque você realmente vai estar com fome ali, já vai fazer horas que você não come, o seu estômago vai começar a roncar, enfim, tá? E você vai juntar a vontade de comer, porque você vai sentir o cheiro do alimento, né? Você vai ver o alimento e você sabe que tá gostoso, entendeu? Então você vai juntar essas duas coisas e isso vai te motivar a comer mais. Então você vai experimentar, você não vai experimentar um pedacinho, ou só o caldinho, ou tentar ver se tá cozido de uma outra maneira. Você vai querer comer realmente muito, né, durante o preparo. E depois que você acabar de fazer a comida, você ainda vai jantar, ou vai almoçar, ou vai tomar o seu café da manhã, tá? Então, nunca prepare as suas refeições se você tiver com fome. É igual a ir ao mercado, né? Nunca vá ao supermercado se você estiver com fome, porque isso vai te motivar a comprar muito mais do que você precisa e normalmente alimentos gordurosos e açucarados, tá bom? Maravilhosa, uma dica extra, né? Uma dica plus, tá bom? A terceira dica que eu tenho para vocês hoje é seguinte: a partir de hoje vocês vão anotar. Gente, caderno de live é fundamental. Lembra sempre que tudo que eu ensino para vocês aqui, vocês precisam não só ouvir, não só fazer sentido na vida de vocês, como vocês precisam aplicar, tá? Então, caderno de live é fundamental, a não ser que você grave isso na sua mente, assim, de uma maneira, né, surpreendente. Mas eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que preciso ter tudo de maneira visível, então eu preciso anotar para aprender, eu preciso escutar às vezes, muitas vezes, né, assim, para poder assimilar melhor, entender melhor, e quando eu anoto e leio, para mim é como se eu tivesse um pouco mais de clareza, tá? Então anotem aí no caderno de live de vocês. Se você não tem um caderno ainda, arruma um caderno, mas anota numa folha. A partir de hoje, tudo que você consumir, não importa o que seja, quer seja uma folha de alface na hora que você estiver lavando, tá bom? Ou uma bala que alguém te ofereceu, ou uma fruta, ou as suas principais refeições, café da manhã, jantar, tudo que você comeu, mas você vai descrever cada item, tá bom? Eu quero que vocês anotem tudo isso, tá bom? Vocês vão começar a anotar e acompanha aí é bom anotar sempre, tá? Mas tenta fazer por pelo menos 7 dias, para você ver o quanto de comida, o quanto de alimento você está colocando dentro do seu corpo, sem que você esteja com fome de verdade. Você vai começar a perceber que a maior parte das vezes, ou talvez até quase todas as vezes, né? Assim, uma boa parte mesmo de tudo aquilo que você consome, não é em um momento de fome física, né? Uma fome de verdade. Você está consumindo apenas por consumir, por hábito, por comportamento, né? E tá muito automático isso na sua vida. Tá muito fixo e você não tá percebendo. Quando você começar a notar, você vai ver que você realmente está comendo em excesso, tá? Porque normalmente, maravilhosa, vocês vão falar o quê? Não, Didi, mas eu não como besteira. Por exemplo, olha, no almoço e no jantar, eu como brócolis, eu como salada de alface, eu como carne ou frango, entendeu? Olha, não tem besteira na minha refeição. Tá vendo? Ó, no almoço e no jantar é isso que eu como. Não tem como eu não emagrecer, eu não entendo por que eu não emagreço. Só que você não tá contabilizando essas mini refeições que você faz entre as principais refeições. Essa bala, essa fruta, esse pãozinho de queijo, entendeu? Essa broinha, né? Essa bolacha. Isso você não tá levando em consideração. Um copinho de leite, né? Um cafezinho com açúcar, né? Porque café com açúcar praticamente é uma refeição, né? O café sem açúcar não, mas o café consumido com açúcar, ainda mais se você consome o dia inteiro, acaba somando muito nas suas refeições, né? Tá bom? Então, a partir de hoje, vocês vão anotar, porque isso vai trazer para vocês a clareza que vocês precisam ter diante de todas as refeições que vocês fazem, porque hoje vocês acreditam que vocês comem pouco, que vocês comem de maneira saudável, mas pode ser que vocês estejam se enganando. Pode ser que vocês comam em excesso e não estejam percebendo, porque tá muito automático na vida de vocês, tá bom? Eu quero que vocês anotem isso, maravilhosas. E ó, vou dar um desafio aqui pra vocês. Eu quero que vocês anotem e depois vocês me mandem uma foto das refeições que vocês andam fazendo durante o dia. Não importa quais sejam, o que for, eu quero que vocês escrevam no papel, tirem uma foto e me mandem, tá? Pra vocês me dizerem
para vocês, e eu quero que vocês deem a opinião de vocês, dizendo assim, não, realmente, Didi, olha, eu achei que eu comia pouco, que eu tava comendo sempre saudável, mas não, olha aqui isso aqui que eu tô comendo, tá bom? Essas anotações eu quero que vocês façam para que vocês tenham essa clareza e que principalmente vocês se sintam mais motivadas a mudar isso, tá? Porque quando vocês estiverem fazendo um alimento ou alguém oferecer um alimento para vocês e vocês já estiverem satisfeitos, vocês vão lembrar, não, pera, é justamente isso que está me fazendo engordar. É justamente isso que não está me deixando emagrecer. Então, não, obrigada, amigo de trabalho que me trouxe essa bala. Foi muito legal você ter lembrado de mim, mas eu não quero. Ou aceita, mas deixa ali, sabe? Ou dá para alguém depois. Mas o ideal seria você não aceitar, que é para não gerar ali, não abrir precedente, entendeu? Para que você depois coma isso, para que você depois consuma esse alimento sem ter fome, sem ter necessidade, tá bom? É para isso, eu quero que vocês anotem para vocês se sentirem mais motivadas a recusar, a dizer não, eu não quero. Não é uma imposição, é uma escolha, eu escolho não comer esse alimento agora, porque eu sei que é isso que está prejudicando o meu emagrecimento. É para você, quando sentir vontade de comer alguma coisa que você viu, que você ouviu, que você sentiu o cheiro, você se lembre que é justamente por comer por vontade e não por fome de verdade que você chegou aonde você chegou hoje. E claro, sempre lembrando, não foi só por vontade, tem a bendita da fome emocional, né, que a gente tá sempre falando aqui, mas o comer por vontade é um dos grandes problemas, né, é um dos grandes... como que eu posso dizer? Dos grandes fatos, né, que fazem vocês engordarem, tá? Não é só a fome emocional, comer por vontade, comer quando não tá com fome, mesmo que não seja fome emocional, porque foi motivado, né, por ter visto esse alimento, por ter ouvido alguém falando, ou por sentir o cheiro desse alimento, é que fez vocês chegarem até agora, né? Até hoje, até onde vocês estão agora, ou talvez até onde vocês estavam, que vocês já estão em processo de emagrecimento, tá bom? É um exercício para vocês praticarem, para vocês mudarem isso, tá? Por isso que eu peço para vocês sempre compartilharem comigo, porque eu quero saber como que tá a evolução de vocês. Eu quero ver vocês magras, eu quero ver vocês sendo as mulheres maravilhosas que vocês desejam ser. Mas para isso vocês precisam aplicar o que eu falo aqui. Porque se eu só falar e você só ouvir e não fizer nada, entendeu? Não vai adiantar de nada. E aí você ainda vai falar para os outros que o que eu falo não adianta. Mas não adianta porque você não aplica, porque você não faz. Então é por isso que eu peço para vocês fazerem e me mandarem sim, porque eu quero saber se vocês estão fazendo ou não. Tá bom, maravilhosas? A nossa live é sobre isso, né? Sobre beliscar entre as refeições, sobre o excesso de comida, né? Entre as refeições que tá te bloqueando de emagrecer. Espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueçam das dicas, tá? Eu vou só repetir aqui, ó. Para você parar de beliscar entre as refeições, o que você precisa fazer? Dica 1. Se quer comer fruta, né, na hora da refeição, ou talvez uma fruta durante o dia, nas principais refeições, diminua a quantidade de alimentos que você consome. Então, se eu quero comer uma fruta no café da manhã e eu como 2 ovos todo dia de manhã, então eu reduzo a quantidade de ovo. Eu como 1 ovo e uma fruta, um pedaço de fruta, uma quantidade de fruta, tá bom? A segunda dica é, para você que prepara os alimentos, né, e vai experimentando, né, em grandes quantidades durante a refeição, não prepare mais os alimentos enquanto você estiver com fome de verdade, tá? Porque se você estiver com fome de verdade e você for preparar os seus alimentos, o cheiro, você vê, né, aquele alimento disponível, saber que tá ali, que você vai comer depois, vai te motivar a comer antes, vai te motivar a comer uma quantidade maior quando você for experimentar, tá bom? Então, não faça mais o preparo dos seus alimentos com fome, porque senão você vai juntar a fome de verdade com a vontade de comer. E isso vai te fazer comer em excesso, porque você vai comer durante o preparo e você vai comer depois também, tá? E a dica 3, que eu acho que é uma das mais importantes, é, a partir de hoje, anote tudo, absolutamente tudo, que você come durante o seu dia. Eu quero que vocês façam isso por pelo menos 7 dias, tá bom? Vai anotar tudo, maravilhosa? Tudo mesmo, lembra? Bala, alface, tomate, arroz, feijão, fruta, carne, não importa o que você comer, você vai anotar durante 7 dias e você vai analisar
quantas refeições por dia você tá fazendo, o que você tá comendo, tá? E você vai ter realmente a clareza se você tá realmente comendo saudável, como muitas vezes você acredita que está, porque no almoço e no jantar você realmente come, né? Ou se você só está deixando de contabilizar as beliscadas entre as refeições, tá bom? Porque é justamente isso que está te fazendo engordar. E se você identificar que sim, você está comendo em excesso, você está comendo sem ter fome, né? Comece a lembrar que isso é o que te afasta, né, do seu emagrecimento definitivo. Agir dessa maneira e se comportar dessa maneira é o que está te levando cada vez mais para longe do seu emagrecimento definitivo. Então você precisa, né, mudar isso, né? E quando você tiver a oferta de alimentos né, gostosos e etc, que as pessoas vierem te trazer, ou que você mesmo tem oportunidade, você viu, você sentiu o cheiro e etc, você lembrar que você não precisa comer esse alimento nesse momento, porque você não está com fome de verdade. Isso é vontade de comer. E foi a vontade de comer um dos motivos que te trouxe, né, aonde você tá hoje, a ter o sobrepeso que você tem hoje. Então, que você não vai comer porque você sabe que você quer emagrecer e não mais engordar. Tá bom, maravilhosas? Meninas, sexta-feira tem live novamente, tá bom? Não se esqueçam, todas as sextas, né, e quartas e sextas, 8h30 da noite, tem live da Didi aqui pras maravilhosas. Não se esqueçam, tá bom? Então, ó, um bom feriado pra vocês, um bom feriado, que vocês aproveitem muito, descansem muito, façam o que vocês tiverem que fazer, as faxinas, cuidem da beleza, façam as unhas, arrumem os cabelos, fiquem lindas, entendeu? E aproveitem o feriado de vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês, maravilhosas, ó. Beijão!